pessoal, eu sou a Sônia, eu sou da FEA, da USP de Ribeirão Preto. Na verdade, vou contar um pouquinho da minha formação. Eu sou arquiteta formada pela USP em São Paulo. Depois eu fiz o mestrado em São Carlos, na Escola de Engenharia de São Carlos, na área de hidráulica e saneamento, mais voltado para o meio ambiente. E depois eu fiz doutorado na FEA, na área de administração propriamente dita. Trabalho com várias áreas de administração, também de meio ambiente, e gosto muito de dar aulas e trabalhar com metodologia de pesquisa. A gente procura ajudar bastante os alunos, porque é muito comum eles terem um trabalho muito legal de campo, às vezes uma pesquisa muito bem feita, e depois eles não conseguem colocar isso realmente no papel. Então, na aula de hoje, a gente vai ver justamente isso. Como é que a gente pega um trabalho bem feito, que a gente já foi a campo, já teve toda uma pesquisa em cima, levou tempo e assim por diante, e coloca isso num relatório, realmente no papel, formatado, dentro das normas e assim por diante. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso nessa aula, e a gente vai ver se consegue realmente trazer facilitar para vocês essa forma de colocar no papel. Então vamos lá. A nossa agenda nessa aula, nós vamos falar inicialmente sobre a formatação em si. Como é que eu tenho que usar algumas regras para que todos os trabalhos dos meus colegas, inclusive, fiquem mais ou menos parecidos. Aí cada instituição, na verdade, pode ter as suas regras específicas. Mas, em geral, a gente costuma usar a ABNT e vamos falar, inclusive, em cima da ABNT. Depois nós vamos falar um pouco sobre a formatação geral do texto e como a gente faz mais ou menos a estrutura de um trabalho científico. Não tem uma regra muito forte, nós vamos ver que tem, você pode, ora, colocar um elemento, um capítulo, inserir um outro no meio, mas basicamente tem um corpo de texto bastante assim, formatado, configurado, para a gente realmente ter trabalhos mais ou menos parecidos, que na área acadêmica é importante que a gente saiba mais ou menos qual é o começo, o meio e o fim de todo o trabalho. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos pré-textuais, que seriam antes propriamente do trabalho em si, que a gente vai desenvolver. Depois os textuais, que é onde realmente a gente fala sobre a nossa pesquisa, faz um referencial teórico, tudo aquilo que já foi visto sobre aquele tema, e depois fala dos resultados e conclui. E após o trabalho mesmo, ainda tem elementos importantes a serem colocados, claro, se eles forem necessários. Tem alguns elementos que são obrigatórios, como as referências bibliográficas, todo o material teórico que foi utilizado de outros autores, e também você pode colocar anexos, apêndices. Nós vamos ver um pouquinho quando se usa cada um desses, quando é importante realmente colocá-los, e como é que a gente coloca isso dentro do texto. Então vamos lá. Primeiro, sobre a formatação geral, é importante que a gente lembre também que o Word, ou qualquer tipo, geralmente a gente usa o Word, mas qualquer tipo de editor de texto tem várias ferramentas legais que a gente pode estar usando para realmente fazer uma formatação exatamente dentro do padrão que nos foi solicitado. Então, em geral, e aqui no nosso curso também a gente pede que o aluno use a formatação do papel na folha A4. É muito comum que no próprio Word, quando a gente começa a digitar, esteja uma configuração diferente. Então, vocês têm que ir lá, no menu Arquivo, colocar, chamar a configuração de página, e aí colocar formato de papel A4, a letra a gente usa Times New Roman número 12, e é importante também configurar as margens. Também no menu Arquivo você consegue configurar. Então, a superior e a direita, a superior e a esquerda a gente usa tamanho 3, e a inferior e a direita a gente usa tamanho 2. Então tá a figurinha para vocês verem, para não terem erro na hora de fazer a sua formatação. Outra coisa importante é o espaçamento do trabalho. Então quando vocês forem configurar, vocês também coloquem lá no menu formatar o espaçamento duplo, que é o mais indicado em trabalhos, em relatórios finais de trabalho. E é importante também que o texto esteja justificado e não com alinhamento ou à esquerda ou à direita ou centralizado. Então vocês verifiquem também em que posição está o alinhamento e coloquem justificado para o trabalho ficar para os dois lados, entre as duas margens, direita e esquerda. Algumas coisas a gente deve comentar antes de vocês começarem a escrever o relatório final de vocês. Então tem alguns elementos, alguns conceitos importantes que volta e meia, eu acho que vocês todos já leram algum tipo de trabalho científico, já perceberam alguns tipos de critérios que vocês não gostaram. Então vamos ver um pouquinho aqui para vocês nem errarem, nem também saber exatamente a forma mais fácil, mais concisa, mais apropriada de se escrever um relatório acadêmico.
É muito diferente um texto jornalístico, aquele que a gente pega ou numa revista, né, um magazine, ou qualquer coisa, essas revistas semanais que a gente compra, são muito distintos dos textos que a gente vai começar a preparar agora. Então, esses textos acadêmicos, na verdade, tem todo um critério, uma forma de escrever, uma forma, inclusive, que deve ser bastante clara e simples, não é para fazer aquele, né, rebuscar muito, não é uma obra literária que vai ficar, né, não vai para a Academia Brasileira de Letras. Então é importante que vocês consigam realmente se expressar de maneira clara e vamos dar algumas dicas aqui que realmente favorecem o texto, né, tornam o texto muito mais agradável da gente ler e muito mais fácil da gente entender realmente os conceitos que você, a hora que escreve, quer passar para o leitor. Então a primeira dica que eu posso dar para vocês é a impessoalidade. A gente, quando vai escrever um texto acadêmico, a gente escreve na terceira pessoa. Então, a gente não vai falar eu fiz ou nós fizemos. Você vai escrever fez-se, buscou-se, adaptou-se e assim por diante. Então, é simplesmente para não deixar o texto pessoal. Então, a gente fala que é uma maneira impessoal de escrever o texto. Outra coisa importante é a modéstia. Às vezes a gente fica tão empolgado com aquilo que a gente escreveu, com aquilo que a gente produziu, vamos dizer assim, cientificamente, que acaba colocando como se aquilo fosse melhor do que de todos os outros autores que já falaram sobre aquele tema. Então é complicado, seja modesto, coloque o que você achou, as suas conclusões, tudo direitinho, que as pessoas realmente façam e julguem da maneira que preferirem. Não é você que vai ter que julgar se aquilo ficou bom ou se não ficou bom. Então seja modesto e coloque simplesmente, né, o resultado, o produto da sua pesquisa. Outra coisa importante, cortesia com os outros que também trabalharam na mesma área que você. Então, às vezes você se empolga muito, coloca o seu trabalho lá em cima e o trabalho dos outros você dá a entender, não, o cara estava errado, imagina, depois que eu escrevi isso, aquele trabalho dele nem vale mais nada. Então, não façam isso, coloquem realmente de uma forma, simplesmente citem o trabalho dos colegas, né, de outros pesquisadores e sem fazer grandes comentários, assim, não sejam, né, mal educados, vamos dizer assim. Outra coisa importante nos textos acadêmicos é a gente ser objetivo. Então não adianta ficar floreando. Eu vou falar muito de encheção de linguiça, vamos dizer, um termo feio, né? Mas o que acontece? Muito aluno acha que para o trabalho ser bom, ele precisa ter umas 500 páginas, aquele, né, calhamaço de papel. E pelo contrário, é muito gratificante nós como professores pegarmos um trabalho às vezes fininho, de 80 páginas, 90 páginas, mas tem tanto conteúdo e as conclusões são tão bem feitas que vale muito mais do que se tivesse 500 páginas cheias de baboseira. Então é importante vocês serem realmente objetivos. E aí também, outras coisas, ser conciso, trabalhar de forma clara na hora de se expressar, né? Sempre da maneira que você releia cada frase que você escreveu. Será que a pessoa que não está entendendo, que não participou daquela pesquisa, com essa frase ela consegue claramente entender o que eu quero dizer? Então tudo isso é importante. Precisão também, não coloque dados que você não tem muita noção, seja realmente preciso. Rigor, se você achou 10, não coloque que é de 11 a 25 porque isso está na literatura. Se achou 10, você coloca que você achou 10 e acabou. Isso é importante também. Concisão, já falei, importância de você realmente trabalhar de maneira, né, o mais condensada possível, de acordo, claro, com o que você precisa se expressar. Você também não vai omitir dados. É importante que você coloque tudo no papel, mas sempre da maneira, né, o mais conciso possível. Simplicidade, é muito comum o pessoal fazer muitas frases longas e cheias de vírgula e que vai falando, no fim você não sabe mais do que está falando, porque já bagunçou, você tem que ler de novo. Então é importante que a gente coloque frases bastante diretas. Então a partir do momento que você colocou uma vírgula, repense se você não poderia substituir, trocar a ordem das duas frases que você está escrevendo, se não ficaria uma frase mais direta, mais clara. Então é importante isso. Um texto bastante, quanto mais simples o texto, mais fácil dele ser entendido. E também sempre lembrando da ética. Hoje em dia com computador, com internet, etc., é muito fácil o recorte e cola. Então vai lá, nossa, achei exatamente o que eu queria, perfeito, vou lá, né, negrito tudo lá na internet, dou lá o Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V ao contrário, e beleza, meu trabalho ganha 15 páginas, lindo, não coloco nem de onde que eu tirei, pelo amor de Deus, não façam isso. Então, se vocês acharam uma fonte legal, mesmo que seja da internet, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, coloquem lá, de onde é o site, quem é o autor, né, qual que é de quando é esse estudo e assim por diante. Então, a importância de você ter realmente ética e falar as fontes de onde você tirou as outras informações que não as que você realmente descobriu durante a sua pesquisa. Então vamos agora trabalhar diretamente com a estrutura do texto. Então nós vamos falar um pouco dos elementos pré-textuais
depois dos elementos textuais, que é o trabalho em si, e depois dos elementos pós-textuais. Então, vamos começar aqui pelos pré-textuais. Então, aqui vão ser inúmeras informações que vão facilitar o leitor a entender quem é o autor, qual a instituição onde o trabalho foi realizado. Você vai colocar os agradecimentos, você vai colocar o sumário, vai fazer uma lista de tabelas ou de ilustrações, alguma lista que você achar necessária. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, na verdade, a gente vai ter alguns elementos que são realmente obrigatórios e outros que não, são opcionais. Aí vai do gosto de cada um, às vezes a instituição pede que não se coloque muito um ou outro, mas vamos ver a princípio quais são os obrigatórios e quais são os opcionais. Bom, a capa a gente sempre tem que colocar. A capa é obrigatória, vai direitinho pelo modelo da apostila, vocês vão ver como vocês vão montar essa capa. Depois tem a folha de rosto do trabalho, também obrigatório, também vai estar na apostila para vocês verificarem quais são as informações que vocês vão colocar. A errata, se por acaso for necessária, simplesmente quando você coloca algum tipo de informação muito errada, houve algum problema muito grave, você falou que o texto era de fulano, na verdade era de Beltrano, alguma coisa assim que pode mudar o curso do mundo, aí você faz uma errata. Se não, a princípio não é necessário, a gente, na verdade o certo seria fazer algum tipo de correção, mas a errata é simplesmente uma forma de você acertar um erro, só se ele for muito grave que realmente seria necessário. Folha de aprovação também é obrigatório, vocês também vão receber o modelo para ver como fazer essa folha. Aí tem 3 elementos que são opcionais, aí vai do gosto do pesquisador. Colocar uma dedicatória, geralmente a gente dedica o trabalho a alguma pessoa querida, algum familiar, alguma coisa assim. Os agradecimentos, que a gente deve se ater simplesmente às pessoas que realmente colaboraram, orientadora, alguma instituição que colaborou, ou a instituição na qual você realmente realizou pesquisa de campo, e assim, algum colega que ajudou a fazer algumas análises, alguma coisa assim. Tem gente que se empolga com os agradecimentos, agradece até o cachorro, não é para fazer assim, senão fica muito longo, fica até disperso. Então, faça uma coisa também concisa, que realmente você não esqueça das pessoas relevantes para aquele trabalho que você executou. E você também pode colocar uma epígrafe. Epígrafe pode ser uma frase célebre de algum filósofo, alguma coisa assim, uma passagem bíblica. Também fica bonito. Você usa uma página, coloca lá no finalzinho e cita sempre a fonte, para não parecer que foi você que falou. Agora, se for você, se você não citar a fonte, significa, na verdade, é alguma filosofia sua própria. Bom, aí um primeiro grande elemento que vai ser ponto-chave no seu trabalho vai ser o resumo. Se o resumo então é tão importante, vou começar por ele. Nunca comece pelo resumo. O resumo vai ter que ter todas as informações do trabalho inteiro. Como é que você vai escrever o resumo antes de escrever o trabalho? Impossível. Então é importante que você só comece a pensar no resumo, só escreve lá, resumo, deixa em branco. Vai embora fazer o trabalho. Quando você tiver com o trabalho inteirinho pronto, inclusive com apêndice, anexo, tudo que você gostaria que ele tivesse, todas as informações, que aí você consegue fazer uma boa redação desse resumo. Então é importante deixar sempre por último. A gente fala muito do resumo, que quando alguém pega um trabalho para ler, a primeira coisa que ele faz é dar uma olhadinha no que tipo de informações que realmente o trabalho vai ter. E você consegue ver todo esse conteúdo só lendo o resumo, por isso que ele precisa ser muito bem elaborado. Então, pelo resumo, você deve ter todas as informações, nós vamos ver daqui a pouquinho quais são, para você realmente saber do que se trata, qual que é o tema, quais foram as conclusões que o pesquisador chegou e assim por diante. Então, é realmente um item importante do trabalho. A estrutura é importante a gente lembrar, que na verdade o resumo precisa ter começo, meio e fim. Não adianta você tentar escrever umas coisas muito sem nexo. Realmente seja conciso e coloque realmente as informações na ordem. Então a ordem que eu realmente sugiro, que vocês se pegarem vários livros de metodologia, é a ordem mais realmente lógica de colocar os elementos, seria fazer primeiro uma apresentação do tema, tudo muito rápido, tudo muito conciso. Uma apresentação do tema, falar o que está acontecendo, uma justificativa se for necessário. Estou trabalhando com um tema meio estranho, não se pesquisou muito sobre isso, eu vou justificar então por que eu escolhi, qual foi meu gosto por aquele tipo de problema que eu fui pesquisar. Depois você deve esclarecer muito bem os objetivos que você teve da pesquisa, não precisa colocar todos os objetivos específicos, mas pelo menos o objetivo geral e talvez 1 ou 2 no máximo objetivos específicos mais relevantes.
Depois você vai falar da metodologia que você usou, os métodos realmente do trabalho, que tipo de pesquisa você fez, quais foram como é que foi a coleta de dados, como é que você fez as análises. E depois, mais para o final, você coloca os resultados, faz uma palavrinha aí sobre como você chegou naqueles resultados e faz uma conclusão. Tudo muito conciso, muito rápido, aí no máximo em 250 palavras mais ou menos 15 linhas, é uma coisa curta, né? Então é importante. E aí, no finalzinho também, você pode até falar um pouquinho sobre valor, originalidade, se for o caso de às vezes é um trabalho diferente, né, que nunca ninguém pesquisou, aí você coloca mais alguma informação. Mas seja conciso também, e lembrando que ele precisa ser muito bem redigido, que é muito comum as outras pessoas que vierem a pegar o seu trabalho para ler, eles comecem dando uma olhadinha no resumo, verifica o que você trabalhou, depois eles vão lá nas conclusões para ver se você chegou a algum resultado diferente do que você já, né, do que o leitor realmente já tinha conhecimento sobre aquele tema, e depois vai nas referências bibliográficas, vai dar uma olhada se tudo aquilo que você coloca, as fontes de dados que você usou realmente são de qualidade, se são contemporâneas, se você usou fez uma revisão, né, um referencial teórico em cima de fontes muito antigas, que aí, por exemplo, pesquisas em inovação, tecnologia, você precisa ter dados bastante recentes. Então, tudo isso vai ser levado em conta. Então, prestar muita atenção no resumo, nas conclusões e na revisão bibliográfica, né, nas referências bibliográficas, porque isso é importante, que dá realmente, sustenta realmente a pesquisa que você fez. Bom, continuando aqui nos elementos pré-textuais, a gente pode também incluir algumas listas, se for o caso, se você tiver realmente muitas figuras, muitas tabelas e assim por diante, você pode incluir listas. Também é opcional, no mínimo de 5 elementos de cada um para criar uma lista, senão também fica sem sentido, fica coisa demais. O sumário obrigatório é o que a gente chama de índice, na verdade o nome verdadeiro, quando a gente fala em método de trabalho, em formatação de textos, o termo é sumário. Então é onde você elenca todos os tópicos, né, todos os capítulos, subtítulos e assim por diante do seu trabalho. É interessante que o Word faz isso automaticamente, é só você formatar cada título em título 1, título 2, título 3 e automaticamente, eu coloquei até uma telinha aqui para vocês verem, ele faz esse sumário para você. Na verdade o termo no Word não é sumário, é índice, então vocês colocam no menu inserir, coloquem lá referência e apertem o índice. Na verdade, o índice que vocês vão usar é o índice analítico. Aí vocês solicitam, por exemplo, ou em 2 títulos, ou em 3 níveis, né, títulos, níveis e assim por diante. Aí você consegue, a hora que você chama automaticamente, insere ele no texto, você já tem direitinho em que página que está cada um daqueles elementos dos seus capítulos, dos seus subtítulos e assim por diante. Então fica fácil. Sempre lembrando que cada vez que você for inserindo novos textos dentro do Word, lembrar de revisar o sumário. Senão ele fica lá, página 3, o negócio está lá na página 15 já. Então, vai toda hora lá, manda ele reclassificar, é só dar o mouse no botão da direita e aí você reclassifica e ele de novo joga, né, as páginas mais para frente. Tudo isso é bastante automático e fica bem feito no trabalho de vocês. Bom, agora nós vamos entrar realmente nos elementos textuais, que é onde o trabalho vai ser realmente escrito, são vamos dizer, a estrutura realmente do trabalho, como você realmente realizou essa pesquisa. Então, na verdade, a gente vai colocar vários itens, não existe uma estrutura fixa para isso, a gente vai falar um pouquinho na estrutura introdução, depois nós vamos falar do referencial teórico, depois dos métodos, né, a metodologia, depois os resultados, as análises ou discussão e depois nós vamos para as conclusões. Esses seriam os elementos típicos que a gente costuma colocar nessa parte de texto, né? Então, vamos ver direitinho aqui o que a gente deve falar em cada um. Sempre lembrando que tem a NBR 14724 da ABNT, onde vocês têm todos esses elementos, como vocês prepararem essa parte, né, do texto, tem inclusive informações sobre a estrutura, o que deve conter e assim por diante. Então vamos começar com a introdução. É bem comum a gente ver em trabalhos uma introdução longa demais, onde o sujeito às vezes se empolga com o tema e começa a colocar um monte de referências bibliográficas, um monte de informações, até tabelas, quadros, fotos, etc. A introdução nada mais é que você contar do macro para o micro, ou em termos históricos, né, cronologicamente, do antigo, do passado para o presente, sobre as informações mais relevantes sobre o tema que você está falando no trabalho. Então é importante você falar, por exemplo, estou falando
sociedade brasileira, né, como um todo. Então você vai falar da sociedade talvez medieval, depois como é que foi lá nos tempos longínquos, como é que foi na Europa, etc. Até chegar na América Latina, depois você chega, né, na América do Sul, por exemplo, e aí você vai falar do Brasil. Então mais ou menos essa seria a ideia de sequenciamento para você introduzir ao seu leitor como, de onde veio, de onde partiu aquelas hipóteses para as quais você realmente usou de parâmetro para a sua pesquisa. Então é importante trabalhar muito bem a introdução, porque vai ser o momento de você passar informações rápidas e gerais para a pessoa que está lendo o seu trabalho, começando, na verdade, a ler o seu trabalho. Então, aqui também na introdução é muito comum a gente falar um pouquinho do interesse nosso, interesse pessoal de estar realizando aquela pesquisa. Então, por que eu realizei também é possível colocar. Mas não exagerar nem fotografias, nem referências. Trabalhe muito mais um texto seu, né, de sua autoria. Faça, né, de forma rápida, que a introdução não deve passar de 2 páginas, alguma coisa assim, porque senão ela também começa a ficar cansativa. Na verdade, o leitor quer chegar logo nos finalmente do seu trabalho. Bom, referencial teórico. Esse é o elemento-chave que distingue realmente um texto jornalístico de um texto realmente acadêmico, né, de uma pesquisa científica e assim por diante. Então, por que a gente coloca o referencial teórico? Se eu vou falar da roda, eu vou contar por como que a roda foi desenvolvida e se chegou até hoje. Eu não vou inventar a roda de novo. Então eu uso tudo que já se falou sobre aquele assunto, tudo que já se viu, já se pesquisou, todos os estudos de caso relacionados, alguma coisa assim, para colocar o leitor a par de o que já aconteceu até então e realmente eu fazer o meu trabalho, colocar meus dados e fazer a minha contribuição científica a partir disso que já foi feito na história. Então eu não posso esquecer tudo aquilo que já se pesquisou. Eu vou pegar aquilo, colocar nesse capítulo e a partir daí eu é que estou trabalhando com a história, vamos dizer, da ciência nesse tema. Então é importante, né, a gente colocar isso de forma bastante fácil também do leitor entender e trabalhar inclusive depois, isso não pode ser esquecido, na hora que a gente for fazer as análises e a discussão, trazer de volta toda essa informação. É muito comum colocar o referencial teórico, às vezes muito longo, e esquecer depois de trazer essas informações na hora que vai fazer as discussões lá no final. O volume também não tem uma coisa assim fechada, vai depender muito do tema, se você conseguiu realmente informações sobre aquele tema, se for uma pesquisa mais exploratória, às vezes você tem pouca informação, você simplesmente dá alguns tópicos, né, posiciona o leitor sobre alguma coisa que já foi feita e dali para frente é a sua pesquisa que vai mostrar informações novas, né, na verdade, sobre aquele tema. Então, ainda falando sobre o referencial teórico, é importante a gente ir falando cada uma das citações, mas não como se fosse uma lista, né? Fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, Ciclano falou. Não é dessa forma que a gente fala. Você tem que relacionar os textos, colocar um pouquinho de você ali dentro, da sua interpretação. Então, é importante que seja também gostoso de ler, né? Ter toda aquela característica que realmente faz com que o leitor preste atenção, receba aquelas informações e realmente aproveite aquelas informações para depois conseguir avaliar muito melhor o seu trabalho. Então, é importante isso. E as fontes de dados, né? Onde é que eu posso pegar material? Os livros têm muita informação, geralmente essa informação mais básica, mais geral, né? Mais conceitual, você encontra nos livros. Informações mais recentes, às vezes os livros, por exemplo, um livro que foi editado em 2004, às vezes as informações são de 2002, 2003, as mais recentes, porque até o sujeito escreveu o livro, fechar a edição com a editora e assim por diante, realmente sair, estar na prateleira da livraria, quando você pega, ou da biblioteca, demora ainda mais, né, que a hora que você realmente tem acesso a essa obra, na verdade são informações mais antigas. Então, dependendo do seu tema, se você estiver falando, por exemplo, de inovação, de tecnologia de informação, de informática, ou qualquer coisa por aí, que tem um avanço muito rápido, praticamente de um dia para o outro você pode ter a introdução de vários elementos diferentes, então é importante que você realmente verifique se livro é realmente uma fonte interessante para você ou não. Então isso vai depender muito do seu tema, mas claro, geralmente se o livro é realmente qualidade, de uma editora boa e assim por diante, você tem informações realmente fidedignas, você não está trabalhando com informações, né, que você não sabe se realmente são fontes ideais ou não para o seu trabalho. Depois você também pode trabalhar com tese, dissertações. Hoje nós temos banco, né? A USP tem o banco de tese e dissertações, tem muita informação legal. Não só talvez trabalhando com a própria tese ou dissertação, mas também com o referencial teórico, o referencial bibliográfico dessas obras, que podem te trazer, na verdade, te colocar em rumo, né, de material que talvez você não tivesse tido acesso quando você fez a sua busca. Então é interessante. Aí, nessa tese eu não vou tirar nada, mas tem um livro lá, ou tem um artigo lá que
putz, é igual, bate muito bem com o trabalho que eu estou fazendo. Então você pega, na verdade você não usou a tese da pessoa, mas você usou o referencial, né, bibliográfico, que é interessante e tem tudo a ver com o seu trabalho. Legal também. Artigos acadêmicos. Esse material, se for em revista de qualidade, a gente chama aí dos periódicos acadêmicos, com certeza vai trazer informações com qualidade muito boa, porque o pessoal que faz a revisão, a gente fala os referis, né, as pessoas que verificam se os trabalhos que estão sendo encaminhados para a revista são de qualidade, também são muito criteriosos, também são, né, tem muita qualidade. Então, geralmente, esse material é muito bom e o que é mais interessante, é muito recente. Então, dependendo do tema que você tiver, com certeza você vai encontrar coisa muito mais atual, muito mais atualizada quando você pega artigos de periódicos. É muito mais interessante para você. Então fica de olho, vai depender, claro, sempre do seu tema. E lembrando que a internet, já falei aí do Ctrl+C, Ctrl+V, né, como é fácil você pegar dados, mas que a internet pode ser uma fonte perigosa, tem coisa legal também, mas pode ser perigosa a partir do momento que você não sabe quem é a pessoa, na verdade, que está postando aquele material na internet. Então, eu gosto muito de falar de uma charge que uma vez eu ganhei, que eram 2 cachorros conversando e mandando ver lá na internet. Aí o cachorro fala para o outro, né? O legal da internet é que eles não sabem que nós somos cachorros. Nossa Senhora, então vocês já pensaram de onde está vindo o material que vocês estão pegando? Então presta muito bem atenção. Ah, é de uma faculdade, não, é uma monografia, tem o nome do orientador, tem o departamento, então tudo bem, você pega. Agora, material que está lá disponível, né, à toa, né, é difícil a gente realmente falar que é uma informação relevante que você possa estar colocando dentro do seu trabalho. Então, prestar muita atenção nessas fontes e sempre citá-las. Usou livro, tese, dissertação, internet, etc. Depois nós vamos ver como citar tudo isso. É importante que você seja ético e coloque todo o material lá. Outra coisa interessante na internet é que muitas matérias, né, muitos artigos e assim por diante são plágios de outras coisas que, na verdade, lá não está dizendo de onde saiu. Então é importante verificar se isso aí também não é plágio. Aí você está plagiando e colocando, às vezes, o nome de uma pessoa que, na verdade, não é realmente o autor daquele material. Então é bastante perigoso. Bom, continuando aqui, vamos para um dos capítulos que, na verdade, o pessoal treme na base, que acha que é muito difícil fazer, né, por escrito a metodologia que usou no seu trabalho. Ou você pode usar o termo metodologia, hoje em dia a gente usa muito colocar só método, né, ou métodos que foram empregados no trabalho. Geralmente em pesquisa social a gente só fala de métodos. Quando a gente está trabalhando com pesquisa pura, ou mesmo pesquisa aplicada onde você tenha laboratórios, alguma coisa assim, você fala material e métodos. Então, mas no nosso caso, a gente vai trabalhar muito mais com método, que são as formas de coleta de dados. A maioria das pesquisas de vocês provavelmente vão ser mais de cunho qualitativo, com dados inclusive qualitativos. Então, a gente vai trabalhar muito mais com informações, né, verbais e muitas delas até impossíveis de serem medidas. Então, vamos ver um pouquinho como é que a gente vai contar isso aí. Isso vai ter que estar dentro do seu, né, desse seu capítulo. Geralmente a gente começa falando que tipo de pesquisa que a gente realizou. Uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, aí vocês já tiveram aí vários elementos específicos sobre métodos de pesquisa. Aí você caracteriza se é um estudo de caso, se foi feita uma pesquisação, uma pesquisa participativa. Então isso tudo você vai descrever logo no começo, quando você começar a redação desse capítulo. Depois é importante você ir colocando mais informações. É muito comum a gente ver que o sujeito fala, descreve direitinho que fez, usou, qual foi a ferramenta. Não, usei um questionário, foi passado um questionário. Foram passados questionários e pronto, fala isso. Tá, aonde? Para quem? Quantas pessoas? Quanto tempo essas pessoas demoraram para responder? Foi feito um pré-teste desse questionário? Foi feita uma validação para ver se realmente esse questionário era o ideal para a sua pesquisa? Então, tudo isso você tem que contar. Por que é importante a gente falar como é que fez a pesquisa? Primeiro, para o pessoal acreditar que aquele resultado no qual a gente chegou realmente é real, é verdadeiro, tem como você provar que você realmente foi atrás das melhores ferramentas, das melhores fontes de dados e depois nas análises também, comprovar que você
trabalhou da melhor maneira possível para chegar naquelas conclusões. Se não, o que a gente pode falar? Não, o seu trabalho, você não descreveu especificamente com quantas pessoas você conversou. Não falou que tipo de entrevista que você fez. Você fez questionário, mas não falou como é que você compilou os dados. O que vão falar? Sua pesquisa, na verdade, é um achismo, né? É uma farsa, sei lá. Então, comprove. O que é importante também? Além da comprovação, a pessoa que estiver lendo saber realmente que é possível replicar aquele tipo de pesquisa. Não precisa ser feito especificamente na mesma fábrica, na mesma instituição, no mesmo, né, contexto que foi feita aquela lá. Mas alguma coisa parecida, é possível você usar exatamente aquele protocolo de pesquisa e fazer uma nova pesquisa, né, exatamente dentro daqueles conformes, dentro do tipo, dentro das ferramentas. Claro, com certeza vai chegar a conclusões totalmente diferentes, mas você tem como fixar, né, uma forma de realizar a pesquisa de campo. Então isso é importante. Outras coisas que às vezes, eu já comentei um pouquinho rápido aqui, das análises, né, que às vezes ficam não tão bem esclarecidas. Então você pegou os dados, analisou, então quais foram essas análises? Você fez análises estatísticas ou foi realmente feita uma análise qualitativa? Você, baseado em que experiência você chegou àqueles resultados e coisas assim? É importante você colocar, né, muito bem esclarecido isso aí no papel. Outra coisa que às vezes acontece, a gente verificar que o sujeito acabou colocando resultados na metodologia. Às vezes ele se empolga, está falando das análises e tal, e acaba colocando resultado. Não é para colocar resultado, né? Resultado vai lá no capítulo específico de resultados. Então prestem bem atenção. E para facilitar mais ainda o leitor, coloquem as etapas pelas quais vocês passaram na pesquisa. A gente vai ver um cronograma mais para frente. Quando você preparou o seu projeto de pesquisa, você falou as etapas pelas quais você ia passar. Então coloque na metodologia também essas etapas. Primeiro foi feita uma pesquisa bibliográfica, depois foi uma pesquisa de campo, se usou questionários ou fez uma entrevista estruturada, não estruturada, descreve direitinho, depois foram feitas as análises dos dados, foram análises qualitativas com base nisso, naquilo, e depois foram foram feitas as análises e depois chegamos às conclusões. Pronto, a pessoa sabe exatamente quais foram os passos pelos quais você passou para chegar finalmente no seu resultado. Então isso facilita o leitor e você mesmo consegue depois ver de maneira muito mais fácil as próximas etapas, os próximos capítulos do próprio trabalho que você está executando. Então facilita até para você mesmo como pesquisador. Bom, agora nós vamos finalmente para os resultados. Então fizemos todo aquele, vamos dizer, aquela cavalgada, né, de trazer informações, falar tudo como é que a gente fez o trabalho e assim por diante. Agora é a hora crítica, que a gente vai realmente colocar no papel tudo aquilo que a gente fez. Então vou falar como resultados um capítulo específico, mas nós vamos ver no próximo capítulo, que seria análises ou discussão, a gente pode chamar de análise ou de discussão, que você poderia trabalhar também as duas coisas ao mesmo tempo. Então tem alguns pesquisadores que preferem já passar o resultado e ao mesmo tempo comentar esse resultado. Então, na verdade, esse capítulo você poderia colocar como sendo resultados e discussão, por exemplo, ou resultados e análises. Às vezes até facilita para o próprio leitor. Aí vai depender do tema, vai depender do jeito que você está falando, vai depender se você tem muitas figuras, né, muitos gráficos, muitas fotografias. Às vezes é mais fácil você já falar diretamente, coloca o resultado e já comenta. Às vezes fica para você depois não repetir tudo isso no próximo capítulo. Então vamos falar mais ou menos como é que funciona isso. Depois vocês na hora podem, né, verificar, dependendo do tema, do número de gravuras, de ilustrações, o que vai ser mais interessante para o trabalho de vocês ficar mais fácil, né, de ser entendido. Então vamos lá, nos resultados o que a gente vai colocar? Se a gente trabalha só com resultados, sempre lembrando aí que pode ser resultados de discussão. Vocês vão colocar todo o material para o qual depois vocês vão preparar a sua discussão e suas conclusões. Então percebeu lá que tem ou uma tabela com várias informações, número de pessoas, número de adultos, número de crianças, ou por tempo, sei lá, dependendo muito aí do tema que vocês estiverem trabalhando. Então tudo isso vocês vão colocar, muitas coisas com certeza em forma de texto, mas se for possível, tentem colocar elementos gráficos também. A gente sempre fala que qualquer tipo, né, de ilustração, seja gráfico, quadro, tabela, nós vamos ver a diferença um pouquinho entre cada um desses, figura, fluxograma, fotografia mesmo, como é que eles dão muita importância, né, como é que eles têm, na verdade, muita importância durante o texto. Primeiro porque fixa realmente, faz com que o leitor grave
grave melhor aquela informação. E também não tira bastante aquela monotonia de você vir só com texto, texto, texto. Né? A partir do momento que você joga um gráfico, joga uma ilustração, aquilo ganha uma vida nova, né? Você ganha um fôlego dentro do trabalho. Então fica legal. Ah, dá trabalho fazer? Claro que dá, fazer um fluxograma colorido, bonitinho. Às vezes você, a parte de algum fluxograma de algum livro, às vezes você mesmo, né, inventa a partir do zero. Com certeza dá trabalho, mas enriquece muito o seu texto, com certeza ganha uma vida bem diferente quando você consegue colocá-los. Então prefira sempre, se for possível, às vezes você tem muitas informações, jogar essas informações num quadro, se forem informações quantitativas, jogar numa tabela. Tem uma fotografia super legal do negócio, vai lá, coloca a fotografia, não vai colocar aquelas 32 fotografias que você tirou, coloca 2 ou 3 que são realmente relevantes, que apresentam aquilo que você realmente está falando e pronto, né? Aquela velha história, não vai colocar coisa lá que o leitor perceba que você está enchendo linguiça. Aí fica feio, o trabalho fica com aquele aspecto, né, ruim. Então é importante que o leitor, a hora que viu o seu trabalho inteirinho, ele saia com a percepção, puxa, esse cara fez uma pesquisa muito boa e ele conseguiu colocar no papel exatamente o que precisava ser colocado. Nem exagerou, nem também ocultou, né, informações. Então esse é o trabalho bem feito, quando realmente consegue fixar a leitura do leitor e consegue realmente expressar da maneira como ele foi feito e quais, né, mostrar realmente que as conclusões são reais, são importantes para a ciência, assim, para a humanidade e assim por diante. Então, continuando um pouquinho aqui sobre os resultados, a gente já falou que podem ser complementados por tabelas e gráficos, porque eu vou mostrar depois a diferença, na verdade, entre uma tabela, entre um quadro, né? Por que a gente dá esses termos diferentes. Agora, importante, se você começa a colocar quadro, tabela, figura, fotografia, fluxograma, etc., e começa também ao mesmo tempo discursar sobre exatamente o mesmo tema, aí fica cansativo. Ou usa discurso, né, ou descreve realmente em palavras, ou usa um gráfico, uma tabela. Então é importante, né, escolher os elementos, hora um, hora outro, intercalando, que aí o texto fica, né, bem alinhado, fácil de entender, bonito, inclusive, né, quando você coloca o aspecto das figuras, é bastante legal, né, para a hora que você realmente tem uma qualidade desse material e fica um trabalho enriquecido realmente. Sempre lembrando também que quando vocês colocarem gráficos, tabelas, etc., informar qual é a fonte. Se for de vocês, coloque lá a fonte do autor, ou elaborado pelo autor, alguma coisa assim. E se for, né, de alguma outra pessoa, não esqueçam de colocar, né, qual é o livro, né, e etc., qual que é o autor e qual que é a data, exatamente nós vamos aprender aí como é que a gente faz citação, né, citação de outra autoria. Então a gente vai usar o mesmo tipo de como é que chama? De elemento, né, de formatação. Professora, interrompendo aqui a sua aula para tirar uma dúvida. A senhora acabou de falar que o contexto aqui, né, de metodologia, né, a redação da metodologia normalmente é uma parte do trabalho que costuma causar um certo pânico aí nos alunos, né, a turma costuma se perder um pouquinho. Que recomendação que a gente pode fazer para diminuir essa impressão de que o capítulo da metodologia é mais difícil ou é mais complicado de se escrever e por que isso acontece? Geralmente, o grande problema dos alunos, quando eles vão escrever o capítulo de metodologia, é definir qual tipo de pesquisa. Mas é qualitativa, é quantitativa, né? Que tipo de ferramenta eu usei? Então, como descrever isso aí? A partir do momento que ele consegue fazer isso direitinho, vocês já têm material aí, né? Muito legal para conseguir, né? Tem apostila, etc., com certeza ele vai conseguir definir. Aí, definindo o tipo de pesquisa, o resto é colocar, né, realmente falar, começo e meio e fim, como sempre, né, como ele fez a pesquisa, como ele coletou os dados, como ele fez as análises, né, quais foram as etapas, isso é importante, né, que eu falei, e aí o leitor consegue entender como é que ele fez. Então, na verdade, você fez um bolo? Tá, e aí, o que você fez? Não, primeiro eu bati eu quebrei os ovos numa tigela, depois eu bati, pus na batedeira, depois eu pus o açúcar, farinha e assim por diante. Então, é dizer como você fez, porque daí todo mundo sabendo como você fez, pode avaliar se julga realmente que a sua pesquisa é uma pesquisa idônea, real, correta, que você realmente fez, né, não inventou, e tem realmente o seu valor. É a capacidade de comunicar para o leitor os caminhos que Isso que você percorreu para chegar naqueles resultados. Isso que é importante. Perfeitamente. Muito obrigado, professor. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as análises de discussão. Então, sempre lembrando que elas podem estar no mesmo capítulo dos resultados. Às vezes facilita, como eu já falei. Mas quais são os elementos importantes? É muito comum começar a fazer a discussão e as análises, né, da mesma coisa, depende de vocês escolherem um ou outro.
começar a falar só da sua pesquisa e esquecer que vocês usaram, às vezes, 20, 15, sei lá quantas páginas lá no seu referencial teórico, com uma porção de informações que nessa hora é que elas precisam voltar ao contexto do trabalho para você realmente juntar as duas coisas. É muito comum, pessoal, fazer muito bem feito, inclusive com referências muito boas, o referencial teórico, e depois esquecer, aquilo fica isolado no trabalho. Então, de repente, você fala, para que o sujeito pôs tanta informação legal lá, se ele nem chegou a discutir, por exemplo, que ele chegou ao resultado 2,3 e a literatura inteira falava que era 1,2. Ele nem isso, ele falou, puxa, então você fica assim, para que foi feito? Então, é muito importante no resultado vocês retomarem aquele referencial, falar, olha, fulano de tal encontrou 2,3, eu encontrei 5,7, então, e falar por que você acha que você encontrou diferente, ou por que ele encontrou menos, e assim por diante. Então, aí que é a hora de você realmente fazer a sua contribuição, vamos dizer assim, para a ciência, para a humanidade. Não, seu trabalho passa, como qualquer outro, vai ficar lá na prateleira cheio de poeira, teia de aranha, na biblioteca a troco de nada. Então, a importância de cada trabalho é você realmente comentar o que você comentar tudo que você chegou como conclusões com aquilo que já tinha sido feito, senão não tem valor. A ideia da ciência é justamente essa, esse caminho, Você percebeu que já tinha que já existia, um grande número de trabalhos falando sobre aquele seu tema e que você está trazendo uma nova contribuição, andando mais um passinho, dentro dessa caminhada da ciência em função daquele tema que você escolheu. Então isso é importante, relembrar toda essa revisão bibliográfica que você colocou. Outra coisa importante, quando a gente for fazer essas análises e discussão, sempre lembrar também daquelas informações que eu coloquei lá no começo. Ética, a parte de você, quando for comentar, inclusive, o trabalho do colega, do seu trabalho, sempre ser o mais bem educado possível. E outra coisa que é importante, não ser também muito tendencioso. É muito comum a gente pegar trabalhos que a gente percebe claramente que o pesquisador está do lado de alguém, não está simplesmente relatando fatos. Então é importante que ele relate, claro, e mostre quais são realmente os resultados que ele chegou, as conclusões que ele chegou, mas sempre de maneira bastante imparcial. Não fique mostrando, não, esse aqui com certeza é o melhor, vamos dizer, estou trabalhando com 2 ou 3 fábricas, ou sei lá, elementos de trabalho de pesquisa, e que fique claramente de que lado você está. Não se posicione, faça o mais imparcial possível, deixe que o leitor realmente verifique que lado que ele vai querer ficar a partir das informações que você conseguiu trazer para ele. Então isso é importante também, verifique bem se você não está fazendo isso. Bom, aí nós vamos para as conclusões, que é o fechamento do seu trabalho. Como eu falei, é muito comum a gente pegar um leitor que está querendo descobrir se aquele trabalho é legal ou não, que ele vai só ler o resumo, as conclusões e as referências bibliográficas. Então as conclusões também precisam ser muito bem escritas, de maneira muito concisa, de forma sucinta. É muito comum a gente pegar conclusões aí de 5 páginas, isso não é conclusão, você está refazendo o trabalho. Conclusão é para ser rápido, às vezes uma página e meia, no máximo 2. Tem algumas instituições até que falam que se pode colocar as conclusões em forma de tópicos, para ser, na verdade, o mais resumido possível. Então vai depender, claro, do seu modelo, do jeito que você também se sentir à vontade de colocar essas conclusões. Mas é importante que seja de maneira o mais rápido possível. Outra coisa que é importante, vocês lembrarem de não colocar nada que não tenha a ver com os objetivos que você definiu lá no começo do trabalho. Então o que é comum você fazer? Aí empolga com os resultados, acaba descobrindo uma coisa diferente, que na verdade você não estava pesquisando aquilo. Aí de repente coloca nas conclusões, que o negócio aparece. É que nem quando você entra na cozinha, tem um sujeito estranho lá, mas de onde que você veio, Não convidei você, não falei de você, você não se apresentou, o que você está fazendo aqui? Então é a mesma coisa para o leitor. O leitor vai lá ler nas conclusões, de repente tem um troço, o cara não pôs um referencial teórico, não comentou isso durante o texto inteirinho, não era o objetivo dele do trabalho, como é que ele aparece do nada aqui nas conclusões? Então prestar muito bem atenção. As conclusões precisam ser totalmente em cima dos objetivos do seu trabalho, do que você comentou no referencial teórico e dos resultados realmente que você chegou e todas as análises que você fez. Então, sempre lembrando, trabalhos acadêmicos têm começo, meio e fim, tem critério, tem lógica e assim por diante. Não é uma coisa que você fica lá simplesmente falando, comentando, como pode ser um texto, um rodapé de revista tipo magazine. Então, não é bem assim.
Então é importante, né, a gente prestar atenção nessas coisas. Só responder aos objetivos realmente propostos. Outra coisa importante, não colocar conclusões que você também, além de não ter aparecido em lugar nenhum do seu texto, que não tenha um respaldo realmente, critério, vamos dizer assim, científico. Você fez as análises, não chegou especificamente aquilo, vai lá e coloca que é aquilo, não coloque, você não tem certeza, ou porque você não tem como chegar para o leitor e falar para ele, coloquei isso por causa disso, assim, assim. Então, se não tiver, não coloque, porque vai ficar uma coisa sem respaldo científico, uma coisa, né, chutada, sem, né, nenhum tipo de informação que baseie, né, que realmente dê respaldo científico à sua afirmação. Então, é importante isso. Bom, continuando aqui. Agora vamos falar um pouquinho, a gente na verdade acabou os elementos textuais, mas tem algumas informações que são importantes a gente falar um pouquinho, que vão fazer do teu trabalho ele ser um pouquinho diferente, um pouquinho melhor do que os outros que não prestaram atenção nesses itens. Então eu falei muito sobre as ilustrações, você colocar tabelas, gráficos, quadros e assim por diante dentro do seu trabalho. Isso cria realmente até muda a rotina que a gente está lendo, aquele texto, de repente aparece uma figura, sempre dá você dá uma renovada, né, no próprio modelo, né, na própria estrutura do seu trabalho. Então, além deles facilitarem, de você trazer muitas informações, às vezes com uma figurinha pequena fala muito mais do que 5 páginas. Então, além disso aí, você tem que lembrar, já falei um pouquinho de fotografia, mas usar com moderação. Então, se você, na verdade, fizer lá as análises estatísticas, por exemplo, e tiver N, né, outputs, por exemplo, está usando o programa SPSS, ou Sphinx, sei lá, com um monte de dados, com um monte de resultados, não vai colocar um atrás do outro, senão fica cansativo. Coloca o que for mais relevante. Mas todos são importantes. Então, vamos colocar lá nos apêndices. Por isso existem outros espaços dentro do seu trabalho para você jogar essas informações se você realmente considera que são relevantes, que o leitor provavelmente se interessaria em olhar, verificar que mais que na verdade, o pesquisador conseguiu achar de resultados. Então tem espaço para isso. Não fique colocando tudo dentro do texto. Coloque realmente o que é necessário, o que é preciso, o que realmente vai trazer as informações mais relevantes. Outra coisa importante, toda vez que você for colocar uma tabela, um gráfico, alguma coisa assim, algum elemento, né, de tipo ilustração, coloque sempre antes de apresentar esse elemento, fale um pouquinho sobre ele, conforme pode ser visto na tabela 6, conforme o quadro tal, e assim por diante. Não venha com o texto e simplesmente coloque essa figura. Então, preste atenção, sempre colocar o mais próximo de quando você estiver falando sobre ela, fale sempre sobre ela antes dela aparecer. E se por mas ela não está cabendo aqui, tudo bem, fale sobre ela, traga mais um pedaço de texto para poder fechar a página e jogue ela imediatamente na página posterior. Tudo bem, a pessoa vê lá que é conforme o quadro 7, peraí, onde é que está o quadro 7? Vira a página, vai lá, está lá o quadro 7. Então facilita para tudo e você tem uma sequência lógica do seu trabalho. Não deixe espaços em branco, prefira sempre trazer um pouquinho de texto e coloque a tabela, o gráfico, a ilustração um pouquinho além, onde realmente ela cabe dentro do papel, onde ela realmente pode ser inserida. Então todas essas técnicas, né, vocês vão pegando aos poucos e vão ver que quando vocês estiverem fazendo o referencial teórico de vocês, que vocês vão realmente passar os olhos aí por uma infinidade de elementos, né, de livros, de outras pesquisas, vocês fiquem de olho também, como é que a pessoa escreveu isso aqui, como é que ela colocou, quantos gráficos, quantas figuras ele usou realmente para expressar, né, os seus resultados. Então fique de olho também, é uma forma de vocês, é uma forma de aprendizado também, quando vocês estão buscando dados. Então verifique, façam aí um benchmarking, né, de você realmente ver o que os outros fizeram de melhor, que você acha que é legal colocar, né, no seu trabalho, coloque também. Então fica bem legal. Embaixo das ilustrações eu já falei para vocês também, sempre lembrar de colocar a fonte, se for de vocês, coloquem que é de vocês, se for de uma autoria, coloquem de quem que é. Bom, diferença entre tabelas e quadros, isso é importante, né, eu passar para vocês. As tabelas precisam, na verdade, o nome tabela só é dado aos vamos dizer, conjunto de elementos que realmente tenham dados quantitativos, dados estatísticos, dados matemáticos. Então, quando você tem realmente números, né, ano nem tanto, mas número realmente, né? Você tem 2, 3 contagens, realmente dados estatísticos, você chama de tabela. Então você faz, estou colocando aí para vocês terem aí um exemplo. Então você só usaria as linhas horizontais, não se usa linhas verticais para separar, né, as células, e é uma coisa mais limpa, mais fácil de você visualizar.
Depois, os quadros é um pouquinho diferente. Você só tem informações qualitativas e você vai fazer margens, né, bordas em todas as células. Então, vai ser um quadriculado de dados e simplesmente qualitativos. Então, isso é um quadro. Então, é diferente sempre lembrar que tabela para dados quantitativos e quadros para dados qualitativos. Então, tem uma diferença grande. Outra coisa outro elemento, aí outra ilustração que é importante vocês colocarem é o cronograma quando vocês estiverem fazendo o projeto de pesquisa de vocês. Não se coloca cronograma na pesquisa final, quando vocês entregarem o relatório final não precisa mais dele. Mas o cronograma é importante para vocês realmente mostrarem quais serão as etapas do trabalho de vocês e qual vai ser o prazo de cada uma dessas etapas. Então é importante ficar, né, de olho em quanto tempo realmente eu vou precisar para cada um desses itens para fazer um cronograma legal para você ter um projeto de pesquisa bem estruturado. Então, não vai ser usado depois no relatório, mas é importante que vocês usem na hora que vocês estiverem entregando o projeto. Outra coisa interessante que a gente deve comentar aqui dentro dos elementos textuais ainda seriam as citações. Como é que eu cito uma fonte de dados que não é minha? Então, quando a gente fala de dados que nós pesquisamos, que nós realmente fomos a campo, a gente fala que são dados primários, são os nossos dados. Quando a gente pega um livro ou faz uma entrevista com uma outra pessoa, alguma coisa assim, alguém te passa alguma informação, até, né, um e-mail, alguma coisa assim, são dados secundários, são pessoas que te forneceram esses dados. Então você chama isso de citação, você está falando, na verdade, de uma outra fonte que não foi você diretamente que coletou. Então, é importante como a gente coloca isso no papel. Na verdade, são alguns tipos diferentes, né, de citação e cada um desses tipos precisa ser colocado da sua forma. Isso tudo vocês podem pegar na NBR 10520 de 2002, que tem todas essas informações e muito fácil de vocês verem como fazer a formatação para inserir, né, essas citações no texto. Então, na verdade, a gente pode falar de 3 tipos, né, básicos de citações, que seria a citação direta, que são aqueles... Quando a gente pega realmente as palavras, né, do livro, as palavras que o autor usou realmente, citação, assim, ipsis literis do que a pessoa falou. Aí tem também algumas formas de colocar, sempre lembrando que se for com menos, até 3 linhas, você usa aspas e coloca no próprio texto. Se for com mais de 3 linhas, você tem que fazer um recuo de 4 centímetros, diminuir a letra para a letra 11, tem todas as informações na NBR. Então, isso seria citação direta, você usou exatamente as palavras da pessoa que na verdade está escrevendo o livro, tese ou assim por diante. Aí você teria a citação indireta, que é, na verdade, a forma mais rápida, que a gente mais usa, que seria uma forma mais resumida de você passar essas informações de outro autor. Então, como é que seria a citação indireta? Eu falo, leio lá, às vezes 2, 3 frases, faço um resumo, eu mesmo, com minhas palavras, mas baseado, esse resumo totalmente baseado nas ideias, nos conceitos, né, nas informações que esse outro autor, né, colocou lá no livro dele. Então eu coloco com as minhas palavras, aí não tem aspas, não tem nada, e eu simplesmente vou citar a fonte. Na próxima transparência a gente vai ver direitinho como citar essa fonte. Então isso é uma citação indireta. Agora, tem casos que eu preciso fazer uma citação de uma citação. A gente chama, né, de citação da citação. Então, como é que acontece isso? Eu pego um livro e nesse livro o autor fala de uma outra obra. O que é legal? Se a gente tiver a possibilidade de ir atrás dessa outra obra, fica muito mais interessante, principalmente que você vai ter acesso a outras informações, a outros pontos de vista que talvez aquele autor que você está usando não tenha tido, porque tem uma experiência diferente da sua, tem uma visão diferente da sua e assim por diante. Então, se você tiver como arrumar essa obra citada, ótimo. Senão, você vai ter que colocar o termo apud, né, que a gente fala que significa citado por, e falar que aquele autor está citando o outro. Quando que a gente não tem como procurar? Quando é uma obra muito antiga, o livro está esgotado, é um manuscrito de Max Weber de 1900 e nada. Isso, claro, você não vai ter acesso. Mas se é um livro que está em tudo que é biblioteca, de 2001, você vai fazer apud, né, citado por, não precisa. Vai lá, tenta achar esse livro e pega as informações diretamente dele. Aí faz uma citação indireta ou uma citação direta, dependendo do caso que você achar, né, mais interessante para você. Então é importante isso. Aqui eu coloquei para vocês algumas formas de colocar a autoria em citações indiretas, que é aquele caso que eu falei, que você resume, vamos dizer assim, as informações, os conceitos, né, do autor e coloca no seu trabalho. Então, se for no começo da frase, ou durante a frase, você realmente comentar sobre o autor, você coloca só iniciando com maiúsculas. E aí você fala, né, como Andrade, 2003, aí fala o que ele falou.
Se for no final, você fala tudo, que ele, né, mais ou menos os conceitos dele, você coloca entre parênteses e aí todas em maiúscula. Isso tudo está tudo na norma, vocês podem pegar aí nas transparências também, facilita de vocês verem como é que isso aí tudo funciona dentro, né, da formatação verdadeira. Aí, se você tiver 2 autores, você coloca os 2 autores separados por E, se for, né, na citação durante o texto, ou ponto e vírgula, se for na citação no final do texto. E se for 3, por acaso, né, 3 autores ou mais, você usa o et al, né, o et al. Então, o et, depois o al com ponto no final. Aí, já se sabe de cara que ou tem 3 autores ou até mais, né, que são daquela obra que você está citando. Bom, agora vamos para os elementos pós-textuais. Então, vai ter também alguns, a gente vai ver que tem alguns que são obrigatórios e outros que você pode colocar ou não, dependendo da relevância, necessidade e assim por diante, né, desses outros itens. Então, algumas, a gente vai ver que alguns são opcionais, mas o mais importante de todos os pós-textuais são as referências bibliográficas. Essas são obrigatórias, você vai ter que colocar todas as que você citou no texto, e nenhuma a mais e nenhuma a menos. Então verifique, o Word você pode fazer uma separação, né, criar um novo espaço embaixo da sua própria tela, então facilita de você conseguir visualizar ao mesmo tempo o texto e visualizar se você lembrou de colocar aquela citação lá nas suas referências bibliográficas. Então vá verificando se todas foram colocadas lá, se você não faltou, né, não acabou pulando nenhuma, e verifique também se por acaso você não colocou nenhuma a mais. Às vezes a gente faz uma lista de referências e acaba não usando uma delas e ela acaba ficando lá esquecida. Se não usou, tira fora, né, e não vai ser usada. Lembrando que as referências bibliográficas precisam ser feitas pela NBR 6023 da ABNT de 2002 e tem todas as suas características. Coloquei alguns exemplos aí para facilitar para vocês. Então vamos ver aqui como que a gente precisa colocar. Alguns elementos importantes também que eu preciso lembrar, que é muito comum a gente ver, né, errado nas teses, dissertações, monografias, etc., é como você colocar isso aí realmente em termos de formatação. A gente vem com o texto inteirinho justificado até aí. Então, na hora que a gente for falar das referências bibliográficas, o texto é alinhado à esquerda pela própria norma 6023 de 2002. Então, você verifica lá de novo, vai lá no quadrinho, né, verifica de novo o alinhamento da sua página e só nas referências você vai alinhar todas à esquerda. Lembrando que elas vêm por ordem alfabética, não vai esquecer, às vezes fica uma fora, né? Classifica, o Word também faz isso automaticamente, fica fácil de você classificar, né? Só jogar, classificar por ordem crescente e você já coloca todas elas na ordem crescente. Lembrando que aí o espaçamento não vai ser mais duplo, vai ser um espaçamento simples e verificar se não tem aquele pós ou anterior ou pós, né? Aqueles espaçamentos que o Word às vezes faz automaticamente. Então tem que estar tudo no zero, verifica direitinho, é um espaçamento simples mesmo, né? Sem nenhum pós, nem sem nenhum anterior. Então ficar de olho e depois entre cada uma das referências vocês dão um enter, né? Dá uma puladinha de linha para você destacar uma da outra para facilitar a leitura, a identificação de cada uma das fontes. Aqui algumas informações que são as mais relevantes, que qualquer referência que a gente colocar, se a gente tiver todas elas, ótimo. Uma vez que não tenha uma delas, na 6023, na própria norma, vocês conseguem verificar como eu faço. Eu não sei o autor, ou eu não sei o ano especificamente, eu sei que é do século XX, mas eu não sei especificamente. Então lá tem como você usar, né, como você colocar. Então os elementos principais que a gente coloca quando vai fazer as referências bibliográficas, primeiro, claro, é o autor, que a gente começa com ele, depois o título da obra, o título da pesquisa, do trabalho, depois o subtítulo, se houver, às vezes tem 2 pontos, ou hífen, né, você coloca o final do subtítulo, o número da edição, aí sempre lembra que não vai usar 20ª, é 20.ed. Então isso tudo tem lá na norma também. O local, onde foi realmente editada aquela obra, a editora, isso no caso mais de um livro, né, dependendo do que não vai ter editora, a data, que seria basicamente o ano, né, da edição daquela obra, e o número de páginas, principalmente se for um livro. Aí vamos ver um pouquinho cada um. Então eu coloquei aí para vocês, né, alguns exemplos para facilitar. Por exemplo, né, de livro, a gente tem, né, lembrando que quando é livro, é um dos mais simples da gente fazer, a gente coloca em negrito o nome da própria obra, o nome do livro vem em negrito.
Depois, dissertações, o nome da dissertação também vem em negrito. As outras informações, né, é difícil a gente às vezes pegar um errinho nisso, às vezes só vendo o exemplo fazer exatamente de forma correta. Então tem que ter um olho assim, né, um pouco de traquejo para realmente chegar a ver um erro e saber como fazer. Então, a princípio, é muito comum a gente dar uma erradinha, mas é importante que vocês procurem fazer da melhor maneira possível, verificando, né, que obra que é a minha, como é que eu vou colocar, né, tá dentro da norma. As teses também é o mesmo modelo, na verdade, de dissertações, coloquei também um exemplo para vocês aí. Artigos em periódicos é um pouquinho diferente. Importante lembrar que é tanto artigos em periódicos quanto artigos apresentados em congressos. Na verdade, o que vem em negrito, que vem grifado ou itálico, a norma especifica que pode ser tanto itálico quanto negrito, você pode, na verdade, não vai colocar no título do trabalho, e sim no título ou dos anais, né, do congresso, ou aqui no caso, se for um artigo de periódico, no nome da revista. Então aqui, na verdade, o nome da revista é Renewable Energy, então esse é o que, na verdade, o título da revista é o que vai vir em negrito ou em itálico. Então esse realmente é o nome da fonte onde foi retirado o artigo de periódico. Como eu falei, trabalho em evento, o que está vindo em negrito seriam os anais, né, não especificamente o título do trabalho desse pesquisador. Legislação, se for nacional, a gente coloca Brasil, se for estadual, coloca o estado, e se for municipal, o município. E aí coloca qual é a lei, descreve direitinho, né, coloca o número da lei, coloca o ano e assim por diante. Então, para facilitar. Se tiver vários volumes, ou páginas, números, etc., de tomos, alguma coisa assim, você também especifica exatamente de onde você está tirando, né, aquele material. Aí vamos voltar na internet, né? Se for um documento de e-mail eletrônico, também colocar direitinho quem é o autor, qual é o assunto que está tratando, né, aquele autor que a gente está pesquisando, e aí sempre colocar disponível em 2 pontos, aí abre chaves, né, coloca qual é o link direitinho com HTTP, tudo certinho, e depois coloca a data que você acessou. Se por acaso a data que você acessou seja diferente, né, da data realmente postada, né, da data vamos dizer, daquele estudo, daquele, né, trabalho que foi colocado na internet, você também deve colocar, se você tiver, a data. Às vezes você tem que o estudo é de 2004. Então você coloca o nome do estudo, coloca 2004, depois você coloca de onde você tirou e coloca a data realmente de acesso. Eu acessei em 2007, só que o estudo é de 2004. Sempre lembrando que a gente coloca não data com... né, a gente não usa barras, né, 17/04/2003. A gente usa o mês e sempre com 3 letras e com pontinhos separando. Então tem todos esses, né, elementos importantes. Bom, agora vamos falar um pouquinho do glossário. Aí dependendo do tipo de trabalho, às vezes do tema que você está colocando, aparecem inúmeras ou expressões ou termos técnicos. Às vezes você está fazendo um trabalho lá numa tribo indígena, lá no meio do Brasil, lá no Mato Grosso, sei lá onde, e tem um monte de termos que ninguém conhece. Então o que é interessante? Coloque um glossário para o leitor. A hora que você coloca lá, xilibim, o que é isso? Sei lá. Então você coloca como se fosse um dicionário. Então facilita. O leitor vê uma palavra esquisita lá, peraí, deixa eu ver se esse trabalho tem glossário. Aí vai lá, tem, que legal. Aí você entende especificamente o que significa aquilo. Senão simplesmente você coloca e toda hora você tem que colocar entre parênteses e dizer o que é. Então se tem glossário, você já usa, né, esse material para... esse espaço, né, para dizer o que é cada um desses elementos. Então facilita bastante também para o leitor, né, entender o que está falando. Aí sempre aí, são palavras ou estranhas, ou é muito comum isso a gente fazer quando você tem algum termo técnico, né, específico de uma área, ou seja, engenharia, psicologia, alguma coisa assim, que você costuma usar aquele termo especificamente naquela área. Mas as pessoas, geralmente os leitores, né, que são de outras cadeiras aí acadêmicas, não conhecem. Então você coloca um glossário. Não é obrigatório, totalmente opcional, e vem com aquela carinha realmente de dicionário. Palavra e o que significa, palavra e o que significa. Claro que o ideal é que você coloque um glossário se tiver mais que pelo menos 5 termos, alguma coisa por aí. Também, senão, não faz sentido. Coloca realmente, a hora que aparecer essas palavras, que elas aparecerem no texto, coloca, né, entre parênteses o que significa e acabou. Não precisa criar um glossário novo, né, mais um capítulo do seu trabalho. Outra coisa importante, lembra que a gente falou sobre colocar alguns elementos a mais que não cabiam direito no seu texto, mas que são realmente de autoria do pesquisador? Então, qual é o espaço para isso? Seriam os apêndices.
Então, quando a gente falar de apêndice, são materiais especificamente de autoria do pesquisador, diferente dos anexos, como a gente vai ver, né, nos próximos slides. Então, nos apêndices você pode colocar todos aqueles elementos que não couberam, que você achou que, né, ficam redundantes, e é importante lembrar que questionários, né, as perguntas que você fez em entrevistas, etc., são relevantes de serem colocados nesse capítulo específico. Ele é opcional, mas é importante, né, que a gente coloque alguns elementos. Lembrando que a gente não numera os apêndices, a gente coloca apêndice A, apêndice B e assim por diante, bem como os anexos também. Eles não são numerados e sim são colocados letras, né, em ordem alfabética. Os anexos, então, como eu falei, diferente dos apêndices, eles são usados quando eu tenho elementos que eu acho importantes que sejam colocados, que eu acho importante que sejam colocados no texto, mas que não são de minha autoria. Então são leis, são materiais de outros pesquisadores, mapas, qualquer tipo de produção, qualquer tipo de informação, pode ser gravura, podem ser gravuras, podem ser textos, que são importantes a gente colocar e que realmente vão complementar melhor o nosso trabalho. Bom, então, para concluir, a gente falou de vários tópicos, né, diferentes, mas começamos falando um pouquinho sobre formatação geral do trabalho, a importância de você ter realmente uma regra para colocar tudo no papel. Depois falamos dos elementos propriamente ditos da estrutura do trabalho que vocês vão realizar, os pré-textuais, que são informações rápidas, né, sobre o autor e assim por diante, a instituição. Depois os textuais, onde você realmente vai colocar os elementos da sua pesquisa, suas conclusões, etc. E os pós-textuais, né, as referências bibliográficas e outras que você julgar necessárias para o seu trabalho. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês consigam fazer uma boa pesquisa. Tenho certeza que elementos vocês têm para isso. E depois fazer um bom relatório final, né, para realmente formalizar esse trabalho que vocês estão concluindo. Então lembrando para vocês, né, que para fazer a resposta da pergunta de videoaula, que vai estar lá no ambiente virtual. Então boa sorte a todos. Obrigada pela atenção. Professora, para finalizar aqui a sua aula, né, e aproximando, né, o que foi dito da realidade dos nossos alunos que são funcionários do Banco do Brasil ou de instituições parceiras, que recado que a senhora daria para quem está concluindo, para quem está nesse momento preocupado aí com a redação da sua pesquisa, o que é válido disso que se falou para a promoção da estratégia de uma organização, para o cuidado com a transformação de um conhecimento que hoje é um conhecimento que é tácito em conhecimento explícito, né, em conhecimento registrado para a organização. Nós falamos bastante de formatação, né, a importância de você colocar os trabalhos, né, de forma fácil de você visualizar, de você entender o que o pesquisador fez e assim por diante. Então tudo isso vai ser importante para o Banco do Brasil a partir do momento que realmente possa ser utilizado pelas próximas gerações, né? Os próximos que fizerem trabalhos vão ter, na verdade, um banco de dados, um banco de informações muito bem elaborado, com as características realmente de uma pesquisa acadêmica, e com certeza vão ser muito mais incentivados, estimulados a fazerem, né, da mesma forma, dando continuidade a essa formatação bem feita, esses trabalhos realmente com metodologia bem esclarecida, né, como foram as técnicas, e o próprio elemento que é o mais importante, na verdade, da pesquisa, que é o contexto mesmo, a pesquisa em si. Então, na verdade, quando a gente está falando aqui muito de redação, o mais importante, claro, é a pesquisa. Mas se ela for muito bem colocada no papel, com certeza ela ganha muito mais, ela fica fortalecida e facilita muito mais como meio de comunicação daquela informação que está contida dentro dela. A senhora estava considerando que a ciência evolui com um bom registro de trabalhos que permitam a novos pesquisadores trilhar caminhos parecidos com o de pesquisas anteriores. Também assim com certeza nas organizações, né? Exato, porque como já vai ter esse banco de dados, então dali para frente, um novo pesquisador que, na verdade, estiver interessado em continuar algum daqueles temas, já tem um material muito bem elaborado para dar continuidade. Ele vai realmente vai ter esse vínculo, né, que é bastante interessante para a organização. Gestão de conhecimento. Também, exatamente, vira uma gestão de conhecimento. Perfeito. Muito obrigado, professora.